Olá, meus amigos criadores de galinhas. Você sabia que existe um alimento praticamente desconhecido que pode transformar completamente a qualidade e o tamanho dos ovos das suas galinhas? Pois é, depois de mais de 20 anos trabalhando com criação de aves, descobri algo que mudou tudo na minha granja. E hoje eu vim aqui compartilhar esse segredo com vocês. E neste vídeo, vou revelar qual é esse alimento misterioso que fez com que minhas galinhas começassem a botar ovos cada vez maiores e com gemas mais vibrantes. Vamos conversar sobre como eu descobri isso, como funciona na prática e, mais importante ainda, como você pode implementar isso na sua criação hoje mesmo, seja ela grande ou pequena. Se você quer ver suas galinhas produzindo ovos de qualidade superior, fica comigo até o final, porque eu garanto que essa informação vai valer ouro para você. E antes que eu esqueça, se você gosta de conteúdo sobre criação de galinhas e quer aprender mais sobre como melhorar sua produção, deixa aquele like aqui embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho também, porque eu posto conteúdo novo toda semana com dicas práticas que realmente funcionam. Bora lá então, minha história e a descoberta. Deixa eu te contar como tudo começou. Eu sempre fui apaixonado por criar galinhas desde menino, quando ajudava meu avô no sítio dele. Com o passar dos anos, transformei essa paixão em profissão e hoje cuido de um plantel considerável de aves. Mas nem sempre foi fácil, se viu? Houve época em que eu bati a cabeça tentando entender por que algumas galinhas produziam ovos tão maiores e melhores que outras, mesmo recebendo a mesma alimentação. Eu tentei de tudo. Mudei rações, ajustei horários de alimentação, melhorei o galinheiro, testei diferentes raças, mas sempre faltava alguma coisa. Os ovos eram bons, não me entenda mal, mas eu sabia que podiam ser melhores. Até que um dia, conversando com um criador antigo numa feira agropecuária, ele me contou sobre um ingrediente que os avicultores de antigamente usavam e que praticamente caiu no esquecimento com a industrialização da produção de ovos. Esse senhor, que já tinha mais de 70 anos criando galinhas, me explicou que antes das rações comerciais dominarem o mercado, os criadores conheciam os segredos da natureza e sabiam exatamente o que dar para as aves para maximizar a produção. E o ingrediente principal? Sementes de abóbora. Isso mesmo, aquelas sementes que a maioria das pessoas joga fora quando vai fazer um doce ou uma sopa. No começo, confesso que fiquei cético. Como algo tão simples e barato poderia fazer tanta diferença? Mas esse senhor me mostrou fotos das suas galinhas e dos ovos que elas botavam e, cara, eu fiquei impressionado. Eram ovos enormes, com gemas de um amarelo quase alaranjado, bem vibrante. Ele me explicou que as sementes de abóbora são riquíssimas em nutrientes essenciais para a produção de ovos de qualidade. Decidi testar na minha granja. Comecei com um grupo pequeno de galinhas para observar os resultados antes de expandir para todo o plantel. E sabe o que aconteceu? Em menos de 2 semanas, já notei diferença. Os ovos começaram a ficar maiores, as cascas mais resistentes e as gemas tinham aquela cor intensa que todo mundo busca. Foi incrível ver a transformação acontecendo bem na minha frente. Entendendo a ciência por trás das sementes de abóbora. Agora você deve estar se perguntando, mas o que tem nessas sementes que faz tanta diferença assim? Deixa eu te explicar de um jeito bem simples, sem complicação. As sementes de abóbora são verdadeiras bombas nutricionais e cada componente dela trabalha para melhorar algum aspecto da saúde e produção das suas galinhas. Primeiro temos o zinco. Esse mineral é fundamental para o sistema reprodutivo das galinhas. Ele ajuda na formação dos ovos, especialmente na qualidade da casca e no desenvolvimento adequado da gema. Quando a galinha tem deficiência de zinco, os ovos tendem a ser menores e com cascas mais frágeis. As sementes de abóbora são uma das fontes naturais mais ricas de zinco que existem. Além disso, essas sementes são carregadas de proteínas de alta qualidade. A proteína é o tijolo básico para a produção de ovos, e quanto melhor a qualidade da proteína que você oferece, melhor será o ovo produzido. As sementes de abóbora têm todos os aminoácidos essenciais que as galinhas precisam para produzir ovos grandes e nutritivos. Tem também os ácidos graxos essenciais, especialmente o ômega 3 e ômega 6.
Esses componentes são responsáveis por aquela gema amarela vibrante que todo mundo adora. Eles também contribuem para a saúde geral da ave, melhorando a plumagem, a imunidade e até o comportamento. Galinhas mais saudáveis são galinhas mais produtivas, é simples assim. A vitamina E presente nas sementes funciona como um antioxidante poderoso. Ela protege as células das galinhas contra danos, ajuda no sistema imunológico e, o mais importante para nosso objetivo, melhora significativamente a qualidade dos ovos. Ovos de galinhas que consomem boa quantidade de vitamina E duram mais tempo frescos e têm melhor textura. O magnésio é outro componente crucial. Ele está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no corpo da galinha. Ajuda na absorção de outros nutrientes, na produção de energia e na formação adequada da casca do ovo. Galinhas com níveis adequados de magnésio botam ovos mais regularmente e com cascas mais fortes. Tem ainda o ferro, que previne anemia nas galinhas e mantém a produção constante. O fósforo trabalha junto com o cálcio para formar cascas resistentes. As fibras ajudam na digestão, fazendo com que as galinhas aproveitem melhor todos os nutrientes da alimentação. É uma sinergia perfeita de componentes trabalhando juntos. Como preparar e oferecer as sementes? Agora vem a parte prática que todo mundo quer saber. Como preparar essas sementes e oferecer para as galinhas? Não adianta nada saber da teoria se a gente não souber aplicar no dia a dia, né? Então eu vou te ensinar passo a passo, do jeito que eu faço aqui na minha granja e que tem dado super certo. Primeiro ponto importante, você não deve dar as sementes de abóbora cruas e frescas direto para as galinhas, precisa secar elas primeiro. Quando você tira as sementes da abóbora, elas vêm cobertas com aquela polpa grudenta. Lave bem essas sementes em água corrente até tirar toda a polpa. Depois, espalhe elas numa peneira ou numa superfície limpa e deixe secar ao sol por 2 ou 3 dias. Aqui no Brasil a gente tem sol de sobra, então aproveita. Depois de secas, você tem algumas opções. Pode oferecer as sementes inteiras e secas misturadas na ração, ou pode triturá-las levemente. Eu particularmente prefiro deixar elas inteiras porque as galinhas adoram ciscar e escolher as sementes, isso as mantém ativas e estimuladas. Mas se você tem galinhas mais jovens ou quer garantir que todas comam, pode sim triturar levemente num pilão ou processador. A quantidade é outro ponto crucial. Não é porque faz bem que você vai encher o coxo só de sementes, combinado? O ideal é que as sementes de abóbora representem cerca de 5 a 10% da alimentação total das galinhas. Na prática, isso significa que para cada 10 galinhas, você oferece aproximadamente 1 xícara de chá de sementes por dia, misturadas com a ração normal. Eu gosto de oferecer as sementes pela manhã, misturadas com a primeira refeição do dia. As galinhas ficam animadas, ciscam bastante e comem com vontade. Mas você também pode dividir em 2 porções, uma de manhã e outra no meio da tarde. O importante é manter a constância. Não adianta dar um monte de sementes num dia e depois ficar 1 semana sem dar. A regularidade é fundamental para ver resultados consistentes. Uma dica de ouro: se você tem espaço e tempo, pode plantar abóboras. Assim, você sempre tem sementes frescas disponíveis e ainda economiza dinheiro. A abóbora é fácil de plantar, cresce rápido e produz muito. Quando a época de colheita chega, você pode separar todas as sementes, secar no sol e armazenar em potes de vidro bem fechados. Assim você tem suprimento para meses. Para armazenar as sementes secas, use recipientes limpos e bem fechados, guardados em local fresco e seco. Elas podem durar facilmente 6 meses se armazenadas corretamente. Evite deixar as sementes em locais úmidos, porque elas podem mofar e nunca ofereça sementes mofadas para as galinhas, porque pode causar sérios problemas de saúde. Resultados que você pode esperar. Agora vamos falar sobre os resultados, porque é isso que interessa, certo? Quando você começa a incluir as sementes de abóbora na dieta das suas galinhas de forma regular, as mudanças começam a aparecer rapidinho. Vou te contar o que aconteceu aqui na minha granja para você ter uma ideia do que esperar. Na primeira semana, você provavelmente não vai notar grande diferença nos ovos.
É normal. O corpo da galinha precisa de um tempinho para absorver e processar todos aqueles nutrientes novos. Mas você vai perceber que as galinhas ficam mais animadas, mais ativas, com as penas mais brilhantes. Isso já é um sinal de que a saúde geral delas está melhorando. Na segunda e terceira semana é quando a mágica começa a se acontecer. Os ovos começam a ficar visivelmente maiores. Não é uma transformação da noite para o dia, mas você vai perceber que aqueles ovos que eram pequenos ou médios agora estão médios ou grandes. E o melhor de tudo, as cascas ficam mais firmes, mais resistentes. Você vai pegar o ovo na mão e sentir a diferença. A partir do primeiro mês, a mudança é impressionante. As gemas ficam com aquela cor amarelo-ouro intensa, às vezes até puxando para um laranja. Quando você quebra o ovo na frigideira, a gema fica firme e alta, não esparrama. A clara também fica mais consistente, mais gelatinosa, que é sinal de ovo fresco e de qualidade. Se você vende ovos, seus clientes vão notar e comentar sobre a diferença. Outro benefício que eu observei e que me surpreendeu foi a redução na quebra de ovos. Sabe quando a galinha bota o ovo e ele racha ou quebra? Isso diminuiu drasticamente aqui na granja. As cascas ficaram tão resistentes que o índice de perda por quebra caiu pela metade. Isso representa a economia, porque você perde menos produto. A regularidade na postura também melhorou. Galinhas saudáveis botam ovos mais regularmente, e as sementes de abóbora contribuem muito para isso. Eu tinha algumas galinhas que eram meio preguiçosas, botavam dia sim, dia não, às vezes pulavam 2 dias. Com a nova alimentação, a produção ficou mais constante e previsível. E tem um benefício que eu não esperava, mas que foi ótimo: a redução de parasitas intestinais. As sementes de abóbora têm propriedades antiparasitárias naturais. Não substitui a vermifugação adequada, claro, mas ajuda a manter o sistema digestivo das galinhas mais limpo e saudável, e isso reflete diretamente na qualidade dos ovos e na saúde geral do plantel. Outras dicas complementares para ovos gigantes. As sementes de abóbora são o segredo principal, mas elas funcionam ainda melhor quando combinadas com outros cuidados essenciais. Deixa eu compartilhar com você algumas práticas que eu adoto aqui na granja e que potencializam ainda mais os resultados. Água fresca e limpa é fundamental. Parece básico, mas você não imagina quantas pessoas negligenciam isso. A galinha precisa beber água limpa várias vezes ao dia. Ovos são compostos principalmente de água, então se a galinha não bebe água suficiente e de qualidade, não tem como ela produzir ovos grandes e bonitos. Eu troco a água dos bebedouros pelo menos 2 vezes por dia, sempre limpando bem os recipientes. O cálcio continua sendo essencial para a formação da casca. Mesmo com as sementes de abóbora fornecendo vários minerais, você precisa garantir que as galinhas tenham acesso livre a uma fonte de cálcio. Eu deixo sempre disponível cascas de ostra trituradas ou farinha de osso. As galinhas comem conforme a necessidade delas, é instintivo. A luz solar também faz toda a diferença. Galinhas precisam de luz para regular o ciclo de postura. Se possível, deixe suas galinhas terem acesso a um solário onde possam tomar banho de sol todos os dias. A vitamina D que elas produzem através da exposição solar ajuda na absorção de cálcio e na saúde geral. Galinhas confinadas em lugares escuros produzem menos e ovos de qualidade inferior. O espaço adequado é outro fator importante. Galinhas estressadas não botam bem. Se o galinheiro está superlotado, com muitas aves num espaço pequeno, a produção cai e a qualidade dos ovos também. O ideal é que cada galinha tenha pelo menos meio metro quadrado de espaço no galinheiro e, se possível, acesso a uma área externa para ciscar. A ração base também merece atenção. As sementes de abóbora são um complemento maravilhoso, mas não substituem uma boa ração balanceada. Escolha uma ração de qualidade específica para galinhas poedeiras que já vem com o equilíbrio básico de nutrientes. As sementes vão potencializar essa base nutricional. Ofereça também vegetais frescos regularmente. Folhas verdes como couve, almeirão, chicória são excelentes.
Restos de verduras e legumes da cozinha também podem ser aproveitados. Isso traz variedade para a dieta e fornece vitaminas e minerais adicionais. Só tome cuidado para não dar nada estragado ou alimentos tóxicos para galinhas como abacate, chocolate ou cebola crua em excesso. Mantenha o galinheiro limpo e arejado. Um ambiente limpo previne doenças e galinhas saudáveis produzem melhor. Faça limpezas regulares, trocando a cama dos ninhos e removendo fezes acumuladas. Um galinheiro bem ventilado, mas sem correntes de ar, mantém as galinhas confortáveis e saudáveis. Erros comuns que você deve evitar. Ao longo desses anos todos, eu já vi muita gente cometer erros na criação de galinhas que prejudicam a produção de ovos. Vou te contar os mais comuns para você não cair nessas armadilhas. O primeiro erro é a ansiedade de ver resultados imediatos. Muita gente oferece as sementes de abóbora por uma semana, não vê mudança drástica e desiste. Como eu já expliquei, o corpo da galinha precisa de tempo para se adaptar e responder aos novos nutrientes. Tenha paciência e mantenha a constância por pelo menos um mês antes de avaliar os resultados. Outro erro grave é exagerar na quantidade de sementes, pensando que quanto mais, melhor. Isso não é verdade. Excesso de qualquer alimento pode desequilibrar a dieta da galinha e causar problemas. As sementes de abóbora são ricas em gorduras boas, mas em excesso podem levar à obesidade nas galinhas, e galinha gorda não bota bem. Siga as proporções que eu recomendei. Tem gente que oferece as sementes ainda úmidas ou mal secas. Isso é perigoso porque sementes úmidas mofam rapidamente e mofo pode produzir toxinas mortais para as galinhas. Sempre seque muito bem as sementes antes de oferecer e verifique se não tem cheiro estranho ou manchas escuras antes de dar para as aves. Negligenciar a água é um erro terrível que vejo acontecer com frequência. Você pode dar a melhor alimentação do mundo, mas se a galinha não tem água fresca disponível o tempo todo, a produção vai ser prejudicada. A água é ainda mais importante que a comida quando falamos de produção de ovos. Misturar sementes velhas ou rançosas com as novas também é um problema. Sementes de abóbora, quando armazenadas incorretamente ou por tempo demais, podem ficar rançosas. Isso não só diminui o valor nutricional, como pode fazer mal para as galinhas. Sempre cheire as sementes antes de oferecer. Se tiverem cheiro de mofo ou rançoso, descarte. Não observar as galinhas individualmente é outro erro. Cada ave é única. Algumas respondem mais rápido ao novo alimento, outras demoram mais. Algumas podem ter problemas de saúde pré-existentes que precisam ser tratados. Tire um tempo todo dia para observar seu plantel, ver como cada galinha está se comportando, se estão todas comendo bem, se alguma está apática ou doente. Ampliando os benefícios para todo o plantel. Depois que você ver os resultados positivos com as sementes de abóbora, vai querer manter esse padrão de qualidade permanentemente, né? Deixa eu te dar algumas estratégias para tornar isso sustentável e até expandir os benefícios. Se você tem terreno disponível, como eu já mencionei, plantar suas próprias abóboras é a melhor solução. Uma única planta de abóbora pode produzir várias abóboras grandes e cada abóbora tem centenas de sementes. Imagine só, você pode facilmente ter sementes suficientes para o ano todo plantando apenas alguns pés de abóbora. Você também pode fazer parcerias com vizinhos, restaurantes ou feiras. Muitas pessoas jogam as sementes de abóbora fora. Se você explicar seu projeto e pedir as sementes, muita gente fica feliz em guardar para você. Assim, você tem um suprimento constante sem gastar nada. Considere criar um calendário de preparo das sementes. Por exemplo, todo domingo você separa um tempo para lavar e colocar as sementes para secar. Assim, você sempre tem sementes prontas e não corre o risco de ficar sem no meio da semana. Organização é fundamental para manter a consistência. Documente seus resultados. Tire fotos dos ovos antes de começar a usar sementes e depois, ao longo das semanas. Anote informações como o peso médio dos ovos, quantidade de ovos quebrados, aparência das gemas. Esses dados vão te ajudar a entender melhor como suas galinhas estão respondendo e também servem para você mostrar para outros criadores interessados. Compartilhe sua experiência com outros criadores da sua região.
A comunidade de avicultores é muito receptiva e adora trocar informações. Você pode aprender ainda mais técnicas com outros criadores e também ajudar quem está começando. Conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Considerações finais e motivação. Chegamos ao final deste papo gostoso sobre como melhorar a qualidade e o tamanho dos ovos das suas galinhas. Espero de coração que você tenha aproveitado cada informação que eu compartilhei aqui. Tudo o que eu falei vem da minha experiência prática, de anos e anos trabalhando diretamente com as aves, errando, aprendendo e acertando. O segredo das sementes de abóbora pode parecer simples demais para ser verdade, mas é justamente na simplicidade que encontramos as melhores soluções. A natureza já nos dá tudo o que precisamos, só temos que saber usar. Nossos antepassados criadores sabiam disso muito bem, e a gente precisa resgatar esse conhecimento tradicional que foi se perdendo com o tempo. Lembre-se que criar galinhas não é só uma questão de produtividade e lucro. É sobre cuidar de seres vivos, respeitar o ciclo da natureza e produzir alimentos saudáveis. Quando você trata suas galinhas bem, oferece alimentação de qualidade e mantém um ambiente adequado, você está fazendo sua parte por uma produção mais ética e sustentável. Não desanime se os resultados demorarem um pouquinho ou se não forem exatamente como você esperava de início. Cada granja é única, cada plantel tem suas particularidades. O importante é manter a dedicação, observar suas aves com atenção e ajustar o manejo conforme necessário. Com o tempo, você vai desenvolver seu próprio feeling e entender exatamente o que suas galinhas precisam. E olha, este é só o começo. Existem tantos outros segredos e técnicas que podem melhorar ainda mais sua criação. Continue estudando, pesquisando, conversando com outros criadores. A avicultura é uma ciência em constante evolução. Sempre tem algo novo para aprender. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar recebendo dicas práticas e testadas sobre criação de galinhas, não esquece de deixar seu like aqui embaixo.